Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando aqui um vídeo aqui para o canal @vida com paz, com pai. Que Deus abençoe, né? Peço a você se inscrever no canal Vida com Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Então me ajude a manter esse canal, poder que mais um dia a gente, quem sabe, gravar vídeo ao vivo, chama pregação ao vivo para todo mundo. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, deixando aí se inscrevendo no canal, curtindo, deixando o seu like aí, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nesse dia de hoje. E o texto da palavra de hoje se encontra no livro do profeta Isaías 55, do versículo 6. Vamos dar o título para essa mensagem: o chamado de Deus. Deus está chamando. Amém? A palavra do Senhor diz, no Isaías 55, 6: buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Esta é a palavra que nós vamos meditar, falar com vocês agora. O que Deus tem colocado em nossa vida, em nossos corações, né? É o chamado de Deus. Então, quando nós pegamos a palavra e abrimos no livro de Isaías 55, no versículo 6, está lá escrito: buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. O significado: esse versículo é um chamado urgente para buscar a Deus. Amém? Agora, sem adiar. Esse versículo é um chamado urgente para buscar Deus agora, sem adiar. Aproveite o momento presente, pois há um tempo favorável. Se aproxime com sinceridade, enquanto ele está acessível. Então, irmãos, nós podemos ver, eu já dei aqui 3 tópicos. Primeiro é buscar a Deus, agora, sem adiar. O segundo é aproveitar o momento presente, pois há um tempo favorável. O terceiro, se aproximar com sinceridade, enquanto ele está acessível. Então, quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Isaías 55, nós podemos ver que o Senhor está fazendo um chamado. E esse chamado Ele está fazendo hoje para mim, para você, para a sua vida. Amém? E que Deus abençoe muito hoje a sua vida. A ideia central é que existe oportunidade na vida que não deve ser ignorada. Espiritualmente, isso significa que quanto antes você buscar a Deus, mais transformação, direção e paz você poderá encontrar. Quando você busca a Deus, em primeiro lugar, você se aproxima de paz. Você se aproxima de amor. Você se aproxima de Deus. Deus, quando ele, no livro de Isaías, ele faz um chamado. E esse chamado é muito interessante, para que nós possamos ficar atentos. Essa frase resume perfeitamente o coração de Isaías. É um chamado diretamente, sem rodeio. Deus está te chamando nessa tarde, diretamente, sem rodeio. Deus está te chamando nesse momento para que Deus possa transformar a sua vida. Então Deus, quando Ele está chamando, irmão, a gente tem que estar atento ao que Ele tem para nós. E Ele diz buscar a Deus agora. Sem adiar significa não esperar. Quando essa palavra diz não esperar, é porque Deus está com pressa. O momento perfeito, porque Ele que quase nunca chega. A vida passa rápido.
as distrações aumentam. E quando a gente percebe, deixou o essencial de lado. A vida, ela é muito rápida, ela passa muito rápido. Quando você pensou que não, você já está velho. Eu, às vezes, eu fico falando com a minha esposa e digo, um dia desse eu era jovem. Hoje já estou com 52 anos. A vida é muito rápido, passa muito rápido, irmão. Um dia desse, nós todos éramos jovens. Hoje já estamos chegando 50 anos, 60 anos, 70 anos. E estamos se aproximando uma idade. E o Senhor está chamando. Na Bíblia, essa ideia aparece como um convite urgente. Deus está disponível hoje. Próximo ao essencial, mas cabe a você dar um passo. O passo que vai dar é você, em direção a Deus. E quando nós der esse passo, o Senhor vai se chegar, nós está chamando. O chamado de Deus é algo interessante para a nossa vida. E nós possamos sentir algo novo de Deus, o renovo de Deus. Mas depende de eu dar o primeiro passo, de eu me aproximar mais de Deus. Então temos algo interessante. O que isso significa na prática? Vamos colocar em prática isso tudo. Orar mesmo sem vontade. Tem dias que ninguém quer orar, irmãos. Tem dias que ninguém quer falar com Deus. Isso é verdade. Tem dias que levanto e vou trabalhar e às vezes eu falo assim que às vezes falta até vontade. Questão de tempo falar com Deus. E não é assim. Deus, ele é em primeiro lugar. Por isso que nós temos que orar mesmo sem vontade. Quando eu vou orar, isso significa que eu vou falar com Deus. Agora, quando eu quero que Deus fale comigo, eu vou ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Porque as palavras de Deus, ele está falando comigo. A Bíblia está escrita o quê? A palavra de Deus. Amém? Separar alguns minutos do seu dia para Deus. É interessante. Você pode estar trabalhando, irmãos. Mas você pode estar adorando a Deus. Você pode estar com o seu pensamento ligado no Senhor. É uma forma de você estar conectado. Ler e refletir, nem que seja um versículo. Falar com Deus com sinceridade, do jeito que você está. Eu sei que muitas das vezes, irmão, você não está com a Bíblia para ler. Mas você tem versículo gravado na sua mente. Você tem um versículo gravado no seu coração. E você puxa para fora, lê esse versículo na sua mente e começa a falar com Deus. Amém? Que maravilha. É isso aí. Nós podemos falar com Deus todos os momentos nas nossas vidas. Temos que estar conectados. Uma verdade importante. Adiar a busca por Deus não é só deixar para depois. É perder direção, paz e crescimento que você poderia ter agora. Amém? Adiar o chamado de Deus. Você está adiando algo maravilhoso na sua vida. Adiar a busca por Deus não é só deixar para depois. Não, depois eu vou orar, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou fazer isso. Você está adiando tudo que Deus tem para você. E pedir direção é perder direção, paz e crescimento. Você poderia ter agora. Entendeu? Direção. O que é que eu vou fazer? Por onde eu vou andar? Por isso nós estamos aqui, irmão, para gravar esse vídeo bem tranquilo. Não é para impressionar o irmão. É para o irmão aprender a palavra de Deus. Amém? Isso é a atitude desse canal. É te levar a palavra do Senhor. É te trazer de volta ao chamado de Deus. Amém? Uma forma simples de começar hoje.
Deus não está te chamando para amanhã. Deus está te chamando para hoje, para agora. Veja bem, se você anda atrás de um emprego, deixa currículo em fábrica, empresas grandes aí de repente você fica ansioso, deixa um currículo em tal lugar e o seu telefone toca. Você tem que vir aqui agora. Você foi selecionado para essa vaga de emprego. O que é que você faz? Você dá qualquer jeito e vai na mesma hora, para não perder essa oportunidade. Então, quando Deus está chamando, irmão, significa que você não pode deixar para amanhã e nem para depois. Você é agora. Deus está te chamando agora porque Ele está precisando de você agora. Ele quer te preparar agora, Ele quer te capacitar agora. Ele quer te curar agora, Ele quer te abençoar agora. Não é amanhã, não é depois. Se Deus te chama e tu diz, não, hoje não, Senhor. Tá bom, a benção veio, mas você não quis. O abençoador chegou, mas você não... Até que você chamou, ele veio. Mas na hora que ele chegou, você rejeitou. Deixou para amanhã, deixou para outro dia, você tinha outro compromisso. E com Deus não, tudo. Quando a palavra de Deus diz assim, buscar a Deus em primeiro lugar, Deus, Ele é em primeiro em tudo na nossa vida. Amém? Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra abençoada. É uma palavra, irmão, transformadora. Vamos aprofundar Isaías 55:6, a forma mais detalhada. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então aqui, irmãos, tem alguns tópicos desse versículo que eu quero compartilhar aos irmãos, que diz: o livro de Isaías é um convite de Deus ao povo para voltar para Ele. Desculpa. O livro do profeta Isaías, ele é um convite de Deus, esse versículo, do povo voltar para Ele. Né? Abandonar os caminhos errados. Receber perdão e vida nova. São 3 tópicos aqui. Voltar para Ele. Quem é Ele? Deus. Abandonar os caminhos errados. É praticar nossas vontades, fazer nossas vontades. Receber perdão e vida nova. Isso é a graça de Deus derramada sobre nós. Amém? Ou seja, não é só um versículo isolado. É um chamado para a reconciliação. O Senhor está chamando para uma reconciliação. Amém? Se reconciliar com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar é maravilha, porque o Senhor está no teu lado. O Senhor está na tua frente. Aonde você estiver, você vai chamar Ele, você vai buscar, você vai falar com Ele e Ele vai estar perto. Por isso que o versículo diz lá, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar quer dizer chamar. Eu vou chamar Deus para cá, eu vou falar com Ele, o que estou precisando, o que estou sentindo. Amém? Aqui existe um detalhe profundo. Quais são os detalhes? Tem detalhes na minha vida, na sua vida, que só eu e Deus sabe. É verdade? Então, esses detalhes que nós temos que confessar muitas das vezes, falar para o Senhor. Não significa que Deus desaparece. Não. Mas que há momento mais favorável espiritualmente. Tem momentos que é favorável para você orar. Tem momento que não é tão favorável, mas você ora. Tem momento que você tem o desejo de estar orando, falando com Deus, mas tem momento que você não tem, irmãos. Isso é um chamado de Deus. Deus está dizendo, deixa tudo e vem a mim. Jesus falou lá no livro de Mateus 11:28. Né? Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um chamado que Jesus chamou para o povo judeu naquela época, que estava o quê? Cansado, oprimido. Oprimido
pelos reis, oprimido muitas das vezes a opressão por próprias doutrinas, oprimido pelos mandamentos que Deus deixou para seguir, e o homem estava colocando muito peso sobre outras pessoas, sobre as pessoas que não tinham capacidade de resistir. Que a eles mesmo estavam cumprindo, mas ele queria que outras pessoas cumprissem. Então são doutrinas, irmão, do homem que muitas das vezes atrapalham o relacionamento de você com Deus, e você até se escandaliza. Amém? Você perde até a vontade, porque o homem coloca tanta coisa, um fardo tão grande que você não consegue. Jesus, você encontra o fardo leve, suave. Ele tira o peso de cima de você. Amém? Quando o coração está sensível, quando você sente vontade de mudar, quando algo te chama, esse é o momento de busca. Esse é o momento de buscar. Porque o seu coração está sensível. Você sentiu que algo está lhe chamando. Você sentiu que algo está convidando você. Para que você possa ter um consenso de voltar para Deus. Ser ignorado muitas vezes, o coração pode se tornar mais duro. Muitas das vezes, nosso coração se torna duro por ignorar o chamado de Deus, por ignorar o que o Senhor está chamando, por ignorar o que Deus está usando uma pessoa para te convidar. Amém? Então esses são os chamados de Deus. Invocar enquanto está perto. Invocar significa o quê? Chamar. Se Deus invocar você, Deus está chamando você. Quando você invoca o nome de Deus, você está chamando Deus. Chamar com sinceridade depende de Deus. Depender de Deus. Você ser sincero, você falar com Deus, são algo que Deus busca no homem. Enquanto está perto, mostra que o quê? Deus se aproxima de quem busca. Existe uma oportunidade real de conexão agora. Quando você busca, quando você se conecta com Deus, quando você fica conectado. Às vezes as pessoas podem até pensar, mas o que é uma conexão? Vou dar um exemplo aqui para os irmãos possam entender. Você tem o seu carregador, o seu celular. Aí você pega o cabo e conecta o quê? O seu celular. Depois você pega o carregador, você conecta na tomada. Então existe uma conexão de energia que vai carregar o seu telefone, quer dizer, vai abastecer a carga do seu aparelho. E assim você precisa ser conectado com Deus, para que Deus possa abastecer o que está, a falta, o vazio que está em você. Amém? Que Deus abençoe. E quanto está perto, mostra que Deus se aproxima de quem o busca. Existe uma oportunidade real de conexão. Existe. Quando você busca a Deus. A urgência escolhida no versículo, esse versículo carrega um aviso silencioso. Não deixe para depois algo que precisa ser feito hoje. Então o Senhor está dizendo, o chamado é para hoje, então não pode ser para amanhã. Não pode ser para depois. O chamado é para agora. Deus está chamando. Entendeu? A palavra de Deus diz no Evangelho que Deus está chamando o quê? A ovelha perdida de Israel. O que significa isso, irmão? É aquelas pessoas que estão desconectadas de Deus. Aquelas pessoas que precisam se arrepender e voltar para o Senhor. Por isso que a palavra está descrita lá. O chamado. É o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos irmãos, das irmãs,
dos velhos, das crianças. É um chamado de Deus para todos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa entender o chamado de Deus. A vida é incerta. Por que a vida é incerta? Porque ela passa muito rápido. Você não sabe o tempo de vida que você tem. Hoje você está bom, mas amanhã pode estar doente. Hoje tem muita gente que está bom, está pulando, está correndo, mas amanhã pode estar morto. A vida é incerta, é uma incerteza. Por isso que o Senhor está chamando hoje. O chamado é para hoje, para mudar a sua vida. Você quer uma mudança? Então Deus está chamando hoje. O coração muda. Por que o coração muda? Porque você sente algo, o coração é terra enganosa. Que de repente você muda você deseja algo diferente. As oportunidades passam, irmão. E nós perdemos a oportunidade. Então, quando temos essa oportunidade de ser chamado, de ser esse privilégio, de ser escolhida por Deus, para cada um de nós, irmãos, é uma bênção, é uma maravilha. E Deus vem abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos para o quinto tópico aqui, a aplicação da prática. Esse versículo não pede perfeição, pede atitude imediata. Quando o versículo buscar o Senhor em primeiro lugar, ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo atitude. Uma atitude minha de atender o chamado de Deus. O Senhor está chamando. Hoje você pode fazer uma oração simples. Reconhecer algo que precisa mudar. Dar o primeiro passo espiritual. Deus está te dando essa oportunidade de poder dar o primeiro passo espiritual. Em nome de Jesus. Isaías 55:6 é um convite, é um alerta, é um convite de Deus estar disponível agora. Alerta, esse agora não se deve ser ignorado. Esse chamado agora não deve ser ignorado, irmão. Não deve. Então, por isso, nós estamos aqui, trazendo essa mensagem, o chamado de Deus. Quero orar, apresentar a Deus, que esse vídeo alcance as pessoas, que haja uma mudança na vida das pessoas. Que forma? Que ela entenda o seu chamado de Deus. Vamos orar. Querido Deus, é tua palavra nessa tarde, é o chamado. Como o Senhor chamou Isaías, o Senhor está chamando o Brasil, o Senhor está chamando o mundo, que possa voltar para o Senhor. E que não deixe para amanhã, não deixe para depois. E que o Senhor Deus abençoe cada pessoa, cada família que se encontrar ouvindo esse vídeo. Abençoa a vida dele, Pai. Abençoa a família dele, meu Deus. Se essa pessoa estiver doente, cura ela em nome de Jesus. Se essa pessoa se encontra enferma, Pai, que possa ter uma reconciliação, que aconteça um milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós te agradecemos com a fé e com a certeza, Pai, que o Senhor já nos recebeu. E todos aqueles, Pai, recebeu o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.